no roteiro 8 do módulo 4, os bons espíritas. Vamos nós. O objetivo é citar as principais características dos bons espíritas e explicar como se identifica o verdadeiro espírita. Desafio para todos nós, né? As ideias principais desse roteiro falam que os mais sinceros adeptos do espiritismo não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas o que deles recebem a consolação das suas almas. Então, a doutrina espírita não veio para encantar pelo fenômeno, mas veio para transformar as nossas almas, né? Então, não veio para espetaculizar, mas veio para sensibilizar o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, a nossa perspectiva, né? A quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do ser e seu ser espiritual e seus destinos. Então, Kardec, aqui no livro A Gênese, capítulo 15, item 28, ele resume aí que os adeptos sinceros do espiritismo, são aqueles que entendem a consolação de suas almas, que se sentem libertos das torturas da dúvida, com ânimo levantado diante das aflições, que se encontraram forças na perspectiva do porvir e que seu conhecimento espiritual e o seu destino é algo que nos consola, né? Então, esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Então, esses degraus que nós vamos subindo, né, que nós vamos escalando, são os degraus da compreensão e da sensibilidade de estar inserido nesse contexto. Como diz Emmanuel, numa reflexão belíssima, mais uma, que aqueles que já têm o cristianismo em suas consciências, né, eles têm o imperativo das atitudes de compreensão e de bondade nos seus destinos, né? Para quem tem cristianismo, ou seja, para quem tem Jesus no coração, as atitudes de compreensão e de bondade falam mais alto nos nossos destinos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas cogitações. Então, para quem tem o Cristo dentro de si, a vida torna-se diferente. Os reflexos tornam-se diferentes. Então, o reflexo do cristão é de compreensão, o reflexo do cristão é de bondade, porque ele compreende. Ele está dentro de um contexto muito mais amplo. A visão do espírita cristão, ela se amplia quando a gente tem essa perspectiva, né? Então, é por isso que a gente tem, em tese, a condição de ter uma fé inabalável. Porque fé inabalável, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, só o a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, aquela fé que compreende, que entende, que transcende, que se coloca diante de uma perspectiva de eternidade, é uma fé inabalável. Porque nunca a gente vai se cair. A gente nunca vai cair diante de nenhuma cogitação. A gente vai sofrer, mas não vai se desesperar. A perspectiva da fé cristã, a perspectiva da fé espírita, não nos isenta do sofrimento, mas nos conforta diante da dor. Então, essa é uma perspectiva inabalável, né? Porque ainda não somos. Porque ainda não somos. Ainda não compreendemos. Porque desesperança é negar a esperança. Então, quem tem
Esperança é quem tem fé. Quem tem fé é quem acredita. Quem tem fé é quem entrega. Quem tem fé é quem sabe. Quem tem fé é quem compreende o contexto das leis maiores. Então, os bons espíritas que a gente vai ver que se confundem com os bons cristãos são aqueles que têm essa capacidade inquebrantável de transcender. Né? São aqueles que compreendem e que não estão isentos da dor, não estão isentos da dificuldade, porque necessitamos dela, mas a gente não pode se desesperar diante dela. A gente não pode perder essa esperança. A gente não pode perder a perspectiva de atravessar, porque a gente sabe que a dificuldade faz parte da travessia. A gente sabe que sem esforço a gente não atinge as culminâncias do ser. Né? Então, é a serenidade do cristão diante das feras dos circos romanos, mas que canta, porque ele trocou o Ave César, o culto aos imperadores, pelo Ave Cristo. Ave Cristo. Os que vão viver eternamente te honram e te saúdam. Então, este é o cumprimento dos cristãos das feras romanas. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre. Nós, espíritos eternos, te honram e te saúdam. Ave César, bem, Ave César, é contexto, é momento, é realidade, é lei dos homens. Eu respeito, mas eu também saúdo o que vou viver eternamente, aquele que é caminho, que é verdade, que é vida. Então, a gente deve construir essa perspectiva dentro da gente. No livro Ave Cristo, mesmo, foram 200 cristãos uma vez, mortos pelos leões esfomeados na arena, com todo o público aplaudindo aquele espetáculo. Isso. Então eles foram ali para a morte, mas com a consciência. Né? Então, veja, é internalizar essa fé. É internalizar. As feras de hoje não estão mais nos circos romanos. As feras que hoje enfrentamos estão nos nossos lares. Os mártires hoje não precisam dar a vida pelo Cristo, mas precisam viver pelo Cristo. A nossa perspectiva hoje não é morrer por ele, é viver por ele. Então, a gente deixa de sacrificar-se ao máximo, a ponto de dar a própria encarnação, para viver ao máximo, a ponto de doar a própria encarnação. Então, são perspectivas diversas, mas todas no contexto de servir ao Cristo, em seu tempo, em sua época, em seu local. Né? Então, essa perspectiva, a gente precisa acender essa chama todos os dias em nossas vidas. Porque todos os dias uma fera ruge para a gente. Todo canto que você vira tem um leão rugindo. Todo canto que você vira tem um tigre lhe dando uma patada. Todo canto que você vira tem alguém lhe dando uma chicotada. Todo canto que você atravessa tem uma vaia. Em muitos lugares a gente é desafiado, mas em nenhum lugar a gente perdeu a companhia. Em nenhum lugar a gente perdeu a perspectiva, a gente perdeu a fé. Então é essa condição de hoje que nos dá a perspectiva não de arrogância, não de superioridade, mas de humildade, de serenidade diante do contexto. Né? Então esse é o bom espírita, é esse que compreende os mecanismos da lei. Toda realidade é a do espírito e da compreensão da lei de Deus e sua justiça. E encerrou o assunto, não tem mal que a gente discutir. A gente para o estudo agora aqui de manhã, porque Emmanuel já resumiu. Toda realidade é a do espírito e toda felicidade é a da compreensão do reino de Deus e sua justiça. Encerrou o assunto. Tudo no mundo está sob as leis de Deus. E as leis de Deus são leis que visam o crescimento, que visam o amor.
É como eu estava assistindo ontem uma reflexão de Haroldo Dutra Dias, e ele dizia que nosso lugar está guardado nos mundos celestes. Então, cada um de nós, criados um dia na condição de espírito simples e ignorante, temos um lugar reservado nos céus. Então, Silvana, teu lugarzinho está guardado. Tu tens uma cadeira cativa, como o Henrique tem, como Sônia tem, como o João tem, como todos nós temos. Agora, quando é que cada um queremos chegar lá? É o esforço da travessia. É o esforço da compreensão, né? Cadeirinha cativa, está lá guardada. Ela é sua, ela lhe pertence, é seu lugar. Agora, para chegar lá, eu não posso te dar um cartão, ninguém pode... A gente tem o tempo todo alguém dando a mão, mas a capacidade que temos de caminhar é de cada um de nós, né? Então, essa perspectiva de não perder a esperança, mas essa perspectiva de continuar marchando é o convite de todos os dias. Porque tem dia que a gente tem vontade de parar. Tem dia que a gente tem vontade de não levantar. Tem dia que a gente tem vontade de... Hoje eu vou ficar em casa, né? Mas Jesus seguiu adiante, marchando, porque eu vou marchar hoje, amanhã e sempre. Mas ele marchou para a cruz. Ele foi para Jerusalém marchando para a cruz. Ele sabia da perspectiva da cruz, mas ele não desistiu de marchar. Então, a nossa trajetória para atingir essa cadeirinha do estádio de futebol é marchar. É marchar hoje, é marchar amanhã, é marchar depois. Com peso, com dissabores, com os leões rugindo. Todo dia o leão, oh, vamos passando. Toma patada, vamos passando. Vamos passando. Ave Cristo, os que vão viver para sempre de honra e de saúde. Então, essa é a perspectiva da jornada, essa é a perspectiva da caminhada. E nós somos esses colaboradores do Cristo que seguem de mãos entrelaçadas, ajudando ele na formação de um mundo melhor, né? Então, são esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. A nossa fé não pode ser vacilante. A gente tem que ser de uma fé inabalável. Ah, não sei o quê. Ok. Ah, aconteceu. Sim. Tudo bem. Ou seja, o meu mantra, tudo é natural, né? O meu mantra, eu vivo dizendo, tudo é natural. Ah, por quê? Natural. Nada vai acontecer fora dos contextos das leis de Deus. Ah, está doendo. É natural. Tudo é uma questão de escolhas. Tudo é uma questão de plantio. E é da lei que o que você planta, você colhe. Então é natural. Você pode reclamar do plantio, mas você jamais vai reclamar da colheita. Porque a colheita é natural, de acordo com o que você plantou. Então, não tem o que reclamar. Uma renúncia muito interessante isso, quando ela sai da constelação dos signos para tentar salvar o amor da vida dela, e das pessoas lá que estavam com ela, você vai voltar, mergulhar no plano, você vai sofrer, independente de qualquer coisa, porque esse é o plano do sofrimento. É porque a perspectiva do alto, Valéria, é ajudar o baixo. A perspectiva do espírito que já atingiu as culminâncias, ele não descansa, ele não sossega, enquanto houver, é o que dizia o doutor Bezerra de Menezes. Quando fez 50 anos, completou 50 anos de desencarne, houve uma solenidade nos céus. Uma mesa dirigida por Eurípides Bassanufo, por vários apóstolos do espiritismo no Brasil e no mundo. E doutor Adolfo Bezerra de Menezes foi homenageado. Então, 1950, ele foi homenageado e chegou um determinado momento que abriu-se uma escada luminosa e desceu dos céus
Celina, emissária direta. Lá vai eu chorar. Eita. Emissária de Maria. Aí Celina vem, aí diz, olha, pelos seus serviços prestados, pela fé inabalável, você já pode ascender. Você foi convidado por Maria para ir ficar perto dela, nas colônias que ela reside. Então, sua tarefa está cumprida na Pátria do Cruzeiro. Venha. Ele parou, pensou, aí diz, olha, enquanto tiver uma lágrima a enxugar, uma alma a consolar, diga a Maria que me aguarde, que eu não vou, eu vou ficar por aqui. Então, é o que Alcione fez. Enquanto houver uma alma que eu possa servir, eu não vou. Então, assim somos nós. Quantas almas precisam do nosso concurso, guardadas as devidas proporções, porque nós não somos o Kardec brasileiro, nós não somos essas almas desse quilate, mas na nossa perspectiva, nós temos o nosso apostolado, nós temos a nossa missão, nós temos a capacidade de servir aqueles que estão entre nós, porque assim é feito a solidariedade dos mundos. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, eu estou sempre numa perspectiva de entender que tem alguém à frente e estou sempre numa perspectiva de entender que tem alguém atrás. Então, a minha dor silencia quando eu vejo a dor do outro. A minha dor se cala quando alguém me consola. E é nessa escala que a gente vê uma Paralimpíada com pessoas sorrindo, se debatendo dentro d'água ou numa pista, mas conseguindo conquistar uma medalha. Porque a Paralimpíada é a única Olimpíada que todo mundo que está ali ganha medalha. Porque o fato de você estar ali, se superando, de entrar numa pista, você já é um vitorioso olímpico. Né? Então, a gente tem a oportunidade de ver exemplos de superação todos os dias. A gente tem essa oportunidade de ver exemplos de superação. Almas com as suas dificuldades da lei, são os mecanismos, é tudo natural. São os mecanismos da lei, são as provas, são as expiações que todos estão resgatando, mas com alegria e com superação. Bendita alma, asma que me conforta, como dizia o nosso mentor Peixotinho, né? Então é a perspectiva de entender. É como diz, eu assisti esse fim de semana o filme de Arigó, como ele chama Dr. Fritz do Careca. O Careca é Dr. Fritz. Dr. Fritz é o espírito que aparecia e que auxiliava Arigó, como auxiliou Dr. Edson, como auxiliou o Tante, como auxilia até hoje os nossos trabalhos, porque é um missionário. Então, o Careca, ele chegou, o filho dele, com um defeito físico, chorando para o pai, aí diz, papai, por que você não me cura? Fale com o Careca para ele me curar. Arigó, na sua simplicidade, disse, meu filho, ele não cura osso. O Careca não cura osso. É tudo natural, é das leis de Deus. Ele não tinha a capacidade de curar osso. Quem tinha capacidade de curar osso é o Cristo de Deus. No momento que ele pôde manipular as leis naturais, Arigó não tinha essa capacidade. Dr. Fritz não tinha essa capacidade. Não tinha essa permissão. Eu atuo numa determinada camada dos princípios da lei de Deus para mostrar à humanidade o que é o espiritismo. O que é a ciência espírita? Para despertar o mundo para essa realidade. Para que o mundo acorde, desperte, estude, compreenda. Mas ele não cura osso. Porque osso é consequência das leis de Deus. Então, tudo que a gente vê nas dificuldades materializadas num corpo físico são plasmadas pelos mecanismos de ação e reação da lei de Deus. Então, não há revolta. Há compreensão, entendimento. E esta compreensão e esse entendimento torna
a nossa fé é inabalável. Não é? É só na primeira página que a gente está. Porque aqui, quando o doutor Edson recebia o doutor Fritz na federação, e o doutor Fritz saía da salinha, né? Da mediúnica, ele chamava as pessoas que ele ia atender para curar. Vamos tirar a caroço de mama, tirar a do olho, não sei o quê, coçar a cabeça, coluna. Então, tinha um monte de genialismo, mas nem todos foram escolhidos. É o mérito. É o merecimento de alguns, né? É o mérito. Jesus não quer que sangra repetir igual o tempo todo. A quantidade de espíritos atuando na cirurgia daquela ali manipulava as leis naturais. E Jesus não quer que sangre. O cara metia um bisturi, cortava, tome sangue. Jesus não quer que sangre. Pronto. Naquela hora ele manipulava. Ele não. Uma pleiade de espíritos que estão atuando naquele fenômeno. Tudo é natural, quando há permissão e mérito, né? Outra coisa não fazem os espiritistas em matéria doutrinária que não seja admitir os ensinos do Cristo, nosso mestre. E acabou. Carlos Embaçaí dizendo isso aqui, não tem outra coisa que a gente faça a não ser admitir o Cristo. Amor, sabedoria, leis divinas. Ser espírita é essa perspectiva, essa dimensão de entender que Cristo é o governador planetário, de que executa as leis de Deus. Essa é a nossa perspectiva. O espírito tem que estar sintonizado com o Cristo, entender quem é a nossa referência. A gente não tem outra referência no mundo. A nossa referência é Jesus. Então não é que a gente fique cego, não. A gente vai enxergar. Porque a gente está enxergando quem segue adiante. A gente está marchando com ele. É como eu fico repetindo meus mantras, né? Com ele, para ele e por ele. O tempo todo. A gente tem que estar e entender o que é que a gente está dizendo. Eu estou com ele, para ele e por ele. Por tudo que ele já fez e faz por cada um de nós. Não é? Então, ser espírita é admitir os ensinos do Cristo e seguir. A velha definição, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, oi? Então é essa a essência. É a essência. O que é que a gente está fazendo aqui? Transformando o homem velho. Saindo do ponto A e se deslocando para o ponto B. Jesus já disse isso centenas de vezes. Ei, acorde, vocês que estão nas trevas. Eu venho para nos falar do reino dos céus. Sair do ponto A, se deslocar para o ponto B. Eu estou nas trevas, preciso andar para a luz. Caminho, transformação moral. Caminho de sair da escuridão e ir para a luz, acesso, transformação moral. Qual é a senha? Qual é a senha que eu vou dizer na porta do paraíso? A senha que eu vou mostrar é você. É você transformado. É seu perispírito leve. É aquilo que a gente fica dizendo, brincando aqui, que a gente está fazendo a dieta do espírito. Estar encarnado é fazer dieta do espírito. Estar encarnado é expurgar os males do nosso perispírito. Porque os males do nosso perispírito densificam a nossa estrutura espiritual. O nosso perispírito torna-se denso, torna-se pesado. Só é você olhar para alguém com preocupações. Só é você olhar com alguém com raiva. Só é você olhar para alguém odiando, desequilibrado. Como é que você sente aquela pessoa? Pesada. Parece que ela está colada no chão. Só é você olhar alguém com dificuldade caminhando. Você vê que aquela pessoa caminha se arrastando, né? Parece que o peso é maior do que ela tem, né? Feito eu, né? Andar assim bem pesado pelos cantos, né? Agora, quando você está leve, não. Aí é alma leve. Parece que você flutua, volita.
Parece que você está nas nuvens, né? Porque você está com a alma leve. A alma sua está leve. Então, estar na carne, reencarnado, é estar expurgando esse peso do nosso perispírito, né? E a gente faz isso através da nossa transformação moral, vencendo o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Simbora. Se Deus quiser, a gente sai daqui, né? Essas páginas. Ensina o Evangelho que o papel que os espíritas devem desempenhar na sociedade. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os espíritas são, portanto, servidores que se empenham em se tornar pessoas de bem, que não ignoram a transitoriedade dos atrativos da vida no plano físico e que servem a Jesus como mestre e senhor. Compreendem igualmente que, como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. Não é compatível agradar as coisas dos céus estando na terra. Não é compatível fazer as escolhas de Marta vivendo numa perspectiva de Maria, ou fazer as coisas de Maria vivendo no mundo de Marta. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a riqueza, né? O vício e o dever não se aliam na marcha diária. O desafio é a gente viver no mundo sem ser do mundo. Esse é que é o nosso desafio, né? O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz no primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade, e para isso é necessário não fugir do mundo, viver no mundo sem ser do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta, em células de trabalho no Cristo. Ninguém está situado no contexto que não precisa estar. A gente pode fazer do nosso ambiente, da nossa vida, um céu ou um inferno. Depende como nós tratamos as oportunidades, né? É o que ele está dizendo aqui. Transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em círculo de trabalho do Cristo. Então, aqui mora o Senhor. E você é uma ponte de luz para isso, né? Então, você tem que fazer brilhar a vossa luz onde quer que você esteja. Jesus não pediu para brilhar a nossa luz apenas nos lugares favoráveis à iluminação. Ele pediu para brilhar a nossa luz em qualquer lugar, né? Oi. Você falou agora brilhar em qualquer lugar. Tem um textozinho do filme que eu assisti, que Chico Xavier disse a Divaldo, seja poste. Porque Divaldo queria ficar do lado do Chico. Aí ele disse, não, aqui não pode, dois postes juntos, então seja poste, seja luz onde quer que você vai. Então ele queria que o Divaldo aprendesse, mas que ele levasse aquele ensinamento e fosse poste em outro lugar. É lindo isso, né? Di, nós somos postes. Vamos ser postes. Di, nós somos postes. Nós somos postes, exatamente. Aí uma vez eu disse aqui, quando eu estava conversando com a menina, aí ela disse, por que eu vou ser um poste? Porque poste dá luz onde quer que ele esteja. É o que Jesus disse, que brilha a vossa luz. Ninguém pega uma candeia e bota debaixo do alqueire. O alqueire é uma mesinha. Você não pega um candeeiro e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador. Por quê? Porque ilumina a casa toda, né? Então, é a perspectiva de iluminar. Então, para iluminar, você tem que estar no ponto mais alto, digamos assim. Então, o poste, a luz é lá em cima para cobrir uma determinada região. Então, você é o poste da sua casa. Cada um de nós somos o poste da região em que nós fomos convidados a iluminar, né? Então, vamos sair da sombra. A tarefa primordial do discípulo é, portanto,
compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios, né? Então é sempre isso, né? Sempre tem um poste mais alto que a gente, que nos ilumina. E nós somos um poste mais baixo que ilumina um poste menor que o nosso. Então essa é a perspectiva. Sempre há um poste mais alto que vai iluminando. E lá em cima, o mais alto de todos é Deus, que ilumina o universo. Então, essa é a perspectiva, né? Um vai iluminando o outro e a gente vai conseguindo iluminar a humanidade, né? Nem todas as pessoas que participam de uma casa espírita são efetivamente espíritas. Olha aí, isso é outra coisa que a gente está estudando. Pois existem diferentes motivos que conduzem uma pessoa ao centro espírita. Há, inclusive, as que continuam vinculadas a outras interpretações religiosas, a despeito de apreciarem os ensinamentos do espiritismo. Em geral, são pessoas espiritualistas que buscam algo além das condições materiais em que o mundo se encontra mergulhado. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Quem quer que creia em nós, existe outra coisa, além da matéria, é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Quem crê em alguma coisa que transcende, alguma coisa maior, é espiritualista, mas não necessariamente acredita nos espíritos e nas manifestações de suas leis, né? Então, numa casa espírita, que frequenta uma casa espírita, é comum, nós temos a união desses diversos credos que por aqui passam, né? É comum isso acontecer, né? Sendo assim, antes de ser espírita propriamente dito, é preciso que o indivíduo seja espiritualista. Este é o primeiro passo. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido que tem uma alma, é começar por onde deve acabar. Pois não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Então, a premissa é você saber se o cara acredita em espírito. Se ele acreditar em espírito, você perguntar se ele acredita que você continua sendo espírito quando morrer. E depois, se você permanece guardando a sua individualidade. Então, são os passos que o Livro dos Médiuns nos ensina, né? Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Você acredita que você tem uma alma, você acredita que ela sobrevive à morte, você acredita que sobrevivendo à morte ela permanece guardando a sua individualidade. São os 3 passos que a doutrina espírita nos fala para a gente estar convencido de que está no caminho de se tornar um estudante da doutrina espírita. Né? E é pegando esse gancho que no atendimento fraterno a gente tem que fazer essa reflexão. Sim. As pessoas que vêm aqui querem se tratar do tratamento, mas são católicos, protestantes, etc., tudo bem. Mas quem quer realmente frequentar e conhecer, a gente tem que indicar como primeiro livro o Livro dos Espíritos. Porque não adianta mandar ler Nosso Lar, nem André Luiz, que não vai ter as condições psíquicas, e pensamento e emocionais para compreender. Então tem que partir do Livro dos Espíritos. Às vezes o que é o espiritismo, aquela pequenininha. É pequenininho também. Mas para entender o que é espiritismo, tem que ver também. Tem que compreender, para poder internalizar isso. Isso não isenta a casa espírita de atender quem quer que seja. São coisas diferentes. Uma coisa é a gente ser um hospital de almas. Outra coisa é a gente ser uma escola de almas. Né? Então, são atividades que se complementam. Num hospital, ninguém está dando aula. No hospital, a gente está curando doenças do corpo, mas na casa espírita a gente está estudando para curar as doenças da alma. Então, são coisas que se complementam. Né? A gente não vai pedir atestado de religiosidade de ninguém. Ah, você é espírita? Não, então não vale atender, não. Não existe isso.
né? Não existe essa perspectiva. E nem existe essa discussão no trabalho que você está fazendo, né? Porque o grau de entendimento e de evolução de todos nós é completamente diferente. A gente trabalha com trabalhadores na casa espírita que estão na casa espírita há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos e não entenderam ainda o que é o espiritismo. Ainda estão, não entenderam. Pode ter lido 50 vezes, mas não entrou. A ficha não caiu. Porque, como eu digo aqui, é ler, entender, internalizar, transformar, exemplificar. É a sequência. Ah, porque eu já li o livro dos Espíritos. Tá bom, amigo, você entendeu. Ah, eu li e entendi. Tá bom, você internalizou. Eu li, entendi, internalizei. Você se transformou. Então, eu li, eu entendi, eu internalizei, eu me transformei. Vai exemplificar. Então, é uma sequência. Não adianta a gente chegar assim, vai ler. Não, vai ler. Agora, a ficha tem que cair. Depois da ficha cair, você internaliza. É comigo. Você tem que estudar para você, não estuda para os outros, não. Porque a gente tem mania de estudar e está dando exemplo, está dando aula, está dando. Olha, porque isso. É a tua cara e é a tua. E a tua. Confusão em Evangelho do Léo, mas tem, né? O cara, quando lê a página, parece que é para alguém aqui. O cara, né, não é com ele, não. Mas quando cai a página, o cara faz. Eita, que a turma não erra uma. Não é assim? Espera aí, meu irmãozinho, você não entendeu ainda não. Então, tem gente que não compreendeu ainda a tarefa e a missão. Né? Atendeu aqui um intelectual da sociedade e leu o Espírito, o Evangelho, mas não entendeu, né? Não entendeu, não internalizou e achou banal demais. Já li, não preciso mais nem. É porque, na verdade, meus irmãos, a gente está entendendo aqui que existem várias coisas, né? Não é simplesmente... É uma vida se dedicando, aprendendo, estudando. É com ele, é um caminhar, né? O segundo passo é conduzir o adepto ao estudo espírita. Ele necessita esclarecer-se a respeito dos fundamentos doutrinários, quais são as proposições, objetivos e finalidade do espiritismo. Os cursos regulares da doutrina espírita, as palestras evangélicas doutrinárias e os livros espíritas são fundamentais para entender essa finalidade. Nesse contexto, esclarece Kardec, dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivesse brincando. Também já dissemos que o espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Né? Então, não é brincadeira, né? A coisa é séria. Eu vou parar por aqui, porque já são 9h30, eu tenho um compromisso às 10 horas hoje também, e na próxima semana aí a gente continua essa questão dos bons espíritas. Este preâmbulo para a gente compreender, ele introduz essa responsabilidade do espírita de que não é brincadeira ser espírita, nem é privilégio, ser espírita. É compromisso, é necessidade, é responsabilidade. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para os espíritas de hoje não serem os fariseus de ontem. Não serem os fariseus de ontem. Quem sabe o que é fariseu, vai olhar a introdução, porque os fariseus eram aqueles religiosos vaidosos, conhecedores da lei, que se achavam acima do bem, acima de todos. Cuidado, cuidado. A luz está piscando. Pim, pim, pim. A gente não pode. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado.
A nossa capacidade de entender não nos coloca num pedestal nem melhor do que ninguém. Nós somos postes, lanternas, vagalumes, pirilampos, uma luzinha deste tamanho, mas que brilha a nossa luz, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque nós somos essas almas que temos essa perspectiva de receber a cocada de coco do coqueiro da Bahia. É como eu estava dizendo aqui, minha gente, a gente só precisava do Sermão da Montanha. Aí o Sermão da Montanha, Paulo pega e destrincha. Aí Emmanuel pega e detalha. Aí o Espiritismo pega cada coisa daquilo ali e fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem Kardec dar a opinião dele a respeito do que foi dito. Aí vem os espíritos, falam, comentam o que o cara quis dizer. Aí vem Emmanuel, pega o Evangelho todinho e é a obra todinha, pegando versículo a versículo e dizendo, olha, quando Jesus disse, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, ele quis dizer isso. Aí escreve um tratado. Minha gente, a gente tem muita informação. Aí vem uns abestalhados, feito eu, fazer palestra, quando fala sobre um tema desse, aí pega o que Jesus disse, pega o que Kardec disse, pega o que Emmanuel disse e ainda bota o que eu disse. Eu tenho que acrescentar mais nada, pelo amor de Deus. O que eu tenho que acrescentar mais? Já foi dito pelo Cristo, já foi dito por Kardec, já foi dito por Emmanuel. Eu vou dizer o que mais, pelo amor de Deus? Aí a gente chega aqui, velho, não, o que ele quis dizer, o que ele quis dizer está dito. O que você precisa é internalizar. O que você precisa é compreender. Mas a gente é vaidoso, faz, não, veja bem, ele quis. Aí eu escrevo 50 mil livros a respeito da mesma coisa. Aí depois você pega tudinho, derrete, não dá um anel. Né? Está tudo dito. Então, nós, espíritas, hoje somos aqueles que temos a responsabilidade de entender o que está dito, de estudar, de entender, de internalizar, de mudar, se transformar e exemplificar. E sair no mundo. Né? Então, meus irmãos, ser bom espírita é essa tarefa. Que a gente vai dizer aqui, as classificações, os bons espíritas são os bons cristãos. Né? As coisas se confundem. Né? Então, que Jesus nos abençoe. Vamos ficando por aqui nessa manhã de hoje, que nessa introdução foi longa, mas é necessário. Às vezes é necessário a gente compreender e se internalizar para compreender cada vez mais a nossa responsabilidade nesses tempos desafiadores que a gente está vivendo. Na família, na sociedade. Quando se fala que nós somos os trabalhadores da última hora, não é brincadeira. A gente tem que entender por que somos os trabalhadores da última hora. Que última hora? A última hora da transformação planetária. Então, nós estamos preparados para consolar, porque a doutrina espírita é consoladora. Então, não tem sentido sermos de uma doutrina consoladora se não formos consoladores. Então, o nosso papel é consolar, é atender o telefone, é de ter o que dizer. Tem gente chorando, tem gente morrendo, tem gente desgostosa, tem gente enlouquecida, tem gente querendo se matar. O que é que a gente vai dizer? A gente tem que consolar, a gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, a gente tem que ter perspectiva do Cristo. A gente tem que mostrar o caminho, a gente tem que dar a mão. De novo eu digo, a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Alcione desce das paragens espirituais de outros planetas evoluídos para ajudar os que estão mais atrasados. Mas nós estamos em escalas, em níveis diferentes dentro do mesmo lugar. Na nossa família tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente de todo jeito. E foram confiados a nós. A gente vai fazer o quê? Apertar a descarga? Vai-te embora? Desce? Não. Porque a gente vai ser cobrado por tudo isso. Nós vamos ser cobrados por tudo isso. Porque esta é a nossa oportunidade. Né? Somos contemporâneos do Cristo. Então vamos aproveitar o que ele está nos oferecendo. Né? Então, fiquemos por aqui hoje.
A gente continua na próxima semana.